Olá, o Pauta Aberta está começando. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa e bem-vindo a você que também está nos acompanhando através das nossas plataformas digitais. Na Semana Nacional da Enfermagem, a nossa homenagem a esses profissionais. Você vai conhecer agora o trabalho da capelania de um hospital em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, que oferece apoio espiritual a esses profissionais e também a seus colaboradores. Profissionais que desempenham um papel fundamental no bem-estar dos pacientes. Só no Brasil, são mais de 2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que enfrentam muitas lutas todos os dias. E nessa época de pandemia, os desafios para eles são ainda maiores. Desafios que muitas vezes colocam as escolhas desses profissionais à prova. Nessas horas de dúvida, a espiritualidade faz a diferença. Nós estamos no Hospital Nossa Senhora do Rossio, que fica em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, onde encontramos um exemplo de que a fé é o alicerce nesse período tão difícil. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse é o trabalho desenvolvido pela capelania do hospital. Ouvir e oferecer palavras de apoio diante das provações. Oportunizar que eles fossem escutados, que eles pudessem ser acolhidos, por isso que chamamos de acolhimento mesmo. Eles trazem das suas realidades mais íntimas, num ambiente seguro, em que no contexto da fé e da fé cristã, eles podem derramar o coração diante de Deus. Apoio espiritual que também chega aos pacientes. Esse profissional, quando ele está fortalecido, ele leva esse tipo de música, né, para o leito. Ele leva palavras de esperança, ele leva a paz. Agora, se ele está angustiado, se ele está sofrendo, da mesma maneira, ele leva esse tipo de situação, de presença para o paciente. Não é por acaso que o tema escolhido para as atividades desta semana foi fé e espiritualidade na enfermagem. Ideia da Lídia, que já tem 28 anos de história na saúde. Fé e espiritualidade é um tema muito, assim, muito forte, né? Porque a gente tem um ser maior que é Deus. E Ele nos dá muito discernimento para conduzir o dia a dia, a rotina, os fluxos desse desconhecido que a gente não sabe o que será daqui para frente. Hoje, a instituição tem 1.400 colaboradores na enfermagem. A Eneida é um deles e sabe que para exercer a profissão é preciso renovar as forças em Deus. O ser humano, ele é construído de uma maneira perfeita e a gente entende que só Deus pode desenvolver isso, né? E a gente percebe, assim, principalmente na área que eu trabalho, que é a área do nascimento, desenvolvimento e a vida que a gente traz ao mundo, mas a gente é só uma ferramenta do maior, do divino. E a maior recompensa para esses profissionais é ver cenas como essas. Pacientes recuperados, cheios de esperança e gratidão. A recompensa é tudo para nós. Um paciente que chega grave, fica internado vários dias na UTI e sai, a alta dele é muito gratificante. O amor à profissão acaba nos transformando assim como uns sacerdotes da assistência de enfermagem. Rafa, nosso carinho e reconhecimento. Na verdade, quem reconhece somos nós, né? Gratidão pelo trabalho diário deles, esses 2 milhões de profissionais que estão aí também na linha de frente do novo coronavírus, no combate. Sem dúvida, né, Paty? Estão deixando as suas famílias em casa, estão encarando essa doença. E vale a pena, né, lembrar, né, Paty, que na semana passada nós recebemos aqui a presidente do Conselho Estadual de Enfermagem. Ela comentava, às vezes, essa falta de incentivo, né, falta de reconhecimento a esses profissionais. Nós estamos vendo que, nesse momento, eles são imprescindíveis em todo o sistema de saúde. E a importância aí de se ter também esse apoio espiritual, o momento da fé, nesse momento, é imprescindível, né? É fundamental, é verdade.
E a cidade de Wuhan, na China, que foi o primeiro epicentro do coronavírus no mundo, depois de meses de isolamento, aos poucos a vida está voltando ao normal. Desde 23 de janeiro, quando foi isolada, até 8 de abril, quando o governo suspendeu as restrições, foram 76 dias de quarentena. Foi a partir daí que a capital da província de Hubei começou a retomar sua normalidade. Neste canteiro de obras, que será nada menos que a mais longa ponte suspensa por cabos do mundo, 300 trabalhadores estão a todo vapor para compensar o atraso causado pela pandemia. Nessa empresa, fornecedora global de produtos para módulos ópticos, todas as 4 oficinas já atingiram a capacidade total de produção. Alunos de 121 escolas secundárias voltaram às aulas nessa semana. As escolas são obrigadas a seguir medidas estritas de distanciamento social. A data de retorno ainda não foi decidida para os ensinos fundamental e médio. Mesmo com a manutenção das rigorosas medidas anti-epidemia, os moradores estão recuperando a vitalidade, como explicou a repórter Luana Xing, da China Media Group. Durante o feriado do Dia dos Trabalhadores, os habitantes saíram para passear pelo Largo Donghu, uma das paisagens pitorescas da cidade. A diferença agora é que os visitantes precisam mostrar o código verde no seu celular na entrada do parque e terem temperatura corporal medida. Sendo uma cidade conhecida pela gastronomia, o setor de restaurantes também está se recuperando. A novidade é que agora a cada vez mais pessoas optam pelo serviço de entrega ao invés de ir ao restaurante. E agora você vai ver que cientistas de todo o mundo seguem na busca pelo tratamento e cura do novo coronavírus. Ao declarar a pandemia do novo coronavírus em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde chamou atenção para a emergência global contra uma doença que não respeita fronteiras. No mundo todo, já são mais de 3 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19 e quase 239 mil mortes confirmadas. Para enfrentar essa crise, organizações como a Unesco defendem a união de todos os países. Mais de 122 representantes de todo o mundo se reuniram para discutir o papel da cooperação internacional científica no combate à Covid-19. Segundo a Unesco, o compartilhamento de informações científicas é fundamental para o combate ao novo coronavírus. Nesse sentido, os esforços são para que cada vez mais dados e resultados de pesquisas, bem como artigos científicos, tenham livre acesso e de forma igualitária, tanto por países mais ricos como pelos mais pobres. É uma bandeira defendida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco, é a criação e o fortalecimento de instrumentos e mecanismos de ciência aberta. Ciência aberta entendida aqui como compartilhamento de informações, dados, artigos, pesquisas científicas ligadas à Covid-19, de maneira democrática, de maneira transparente, online, se possível, de forma gratuita também, porque o momento nos exige isso. A gente precisa ter uma resposta rápida, eficiente, para uma pandemia que cresce numa velocidade exponencial. Eu acho que o grande legado, certamente, da pandemia da Covid-19, espero eu, vai ser esse, vai ser o fortalecimento de um sistema multilateral de saúde e de ciência, no qual vai ser possível compartilhar informações de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida. Nós sabemos que o mundo científico ele é muito assimétrico, há países que por mais acesso à renda, mais acesso à tecnologia, mais acesso ao estado da arte, da medicina, conseguem dar uma resposta mais efetiva à pandemia da Covid-19, que é uma pandemia que afeta países de maneira democrática, países ricos ou pobres. Então, é fundamental que, nesse contexto de pandemia, que o próprio nome já diz, é um problema global, o vírus não reconhece fronteiras, que é um conceito artificial criado pelo homem, é preciso que nós demos respostas de caráter internacional, de caráter global também. Academias científicas de 13 países assinaram uma carta que aponta a urgência da cooperação internacional para combater a Covid-19. No documento, os cientistas defendem a comunicação rápida do desenvolvimento de tecnologias e o compartilhamento em tempo real de informações científicas.
O livre acesso às informações científicas pode acelerar as pesquisas em busca de uma vacina, além de oferecer dados sobre medidas essenciais para conter a expansão do vírus em todo o mundo. Olha só, Rafa, foi muito pertinente aí que o coordenador do Programa de Ciências da Unesco no Brasil disse. Eu fiz questão de anotar que ele falou assim, que a pandemia ela afeta os países de uma forma democrática, então seja ricos e pobres. Neste contexto, ele é um problema global. Então, de certa forma, a ciência precisa ser discutida de uma forma global. Exatamente. Então, precisa estar aberta entre todos os cientistas, discutindo nesse momento, já que um problema é global, a ciência também precisa ser globalizada nesse sentido. Verdade. Né? O que eu achei também muito interessante, o que ele disse, é o fortalecimento da ciência e uma troca globalizada, como a Paty falou, uma troca globalizada de informação. É aquilo que a gente fala, né, Paty? Às vezes, em um momento tão difícil como esse, do coronavírus, nós temos aí a esperança, né? Muita coisa está melhorando também, ou veio para implementar, né, para melhorar numa hora dessa. E essa troca de informações é muito importante nesse momento. Exatamente. Bom, com o comércio fechado, ou melhor, com os shoppings fechados, o Dia das Mães para grande parte do comércio foi diferente. Eles tiveram que adotar o sistema de drive-thru. Acompanhe. Para vender mesmo de portas fechadas, redes de shoppings colocaram em prática o sistema drive-thru. O cliente compra à distância e retira a mercadoria no shopping, num sistema de apoio dentro dos estacionamentos. Muito prático, uma ideia que deve ser adotada por todos, inclusive como rotina mesmo, não só em épocas especiais. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio no país, atrás somente do Natal. Apesar das iniciativas para garantir alguma venda, a queda no faturamento só dos shoppings pode chegar a 60% neste período. Em todo o país, existem 577 shoppings. O setor mantém 105 mil lojas e emprega 1,5 milhão de pessoas. Com 90% de portas fechadas, a queda no faturamento está em 27 bilhões de reais. O que está consolidado hoje é o e-commerce. As empresas .com que têm lojas físicas estão conseguindo superar melhor esse momento. E nós vamos conhecer agora uma iniciativa muito legal de 2 adolescentes aqui de Curitiba que estão ajudando os profissionais de saúde. Quem traz mais informações ao vivo, conta mais um pouco sobre essa história, é a Heloísa Brunkel. Olá, Heloísa. Boa tarde, Patrícia, Rafael e todos que estão acompanhando o Pauta Aberta. Hoje nós vamos contar a história desses 2 amigos que fabricaram um extensor de orelhas para deixarem mais confortável o uso dos profissionais da saúde na linha de frente. Logo, eles que usam vários EPIs e esse equipamento serve então para deixar mais confortável. Hoje nós vamos falar com o Johnny e com o João, que foram quem desenvolveram esses equipamentos. Boa tarde, meninos, sejam bem-vindos ao programa. Boa tarde. Como que surgiu aí essa ideia? Então, tudo começou quando um post de um canadense foi enviado para o Johnny. O nome dele é Quinn Callender, ele tem 13 anos. E ele que, na real, começou tudo isso, né, essa ideia de extensores. E vendo essa oportunidade, né, a gente já tinha uma impressora 3D, a gente quis implementar isso em Curitiba. Ótimo. E como que ocorre a fabricação desse produto? Vocês podem explicar um pouquinho pra gente? Então, na verdade, começa com o plástico, que ele vem desse filamento aqui. O filamento entra aqui na ponteira, que está quente, ela está a 200 graus Celsius em média, e derrete o plástico, e com o movimento da impressora ela deposita onde ela quer e faz a forma que a gente quer, que a gente, por enquanto, está imprimindo, fazendo testes entre essas 3. O que a gente está doando é essa aqui, mas a gente está testando essas outras 2 aqui também como uma outra opção mais confortável também. E como que vocês conseguiram a verba aí para desenvolver esse material? Então, o nosso principal custo é mesmo o material, e vendo como a demanda aumentou bastante, né, principalmente depois que o prefeito Rafael Greca, né, fez um post com a gente teve que abrir uma doação, né, então a gente abriu uma conta, postamos em rede social, mandamos para os nossos amigos da escola, e em 2 dias mais ou menos a gente já teve R$700 e acabamos já fechando, né, porque é um valor suficiente para continuar. Onde vocês já entregaram esses equipamentos? Então, a gente já entregou para a Unidade de Saúde de Santa Felicidade, Unidade de Saúde de Capanema, Unidade de Saúde de Butiatuvinha,
o Hospital Trabalhador e o Hospital Zul da Arnes. Já foram, em média, 3.500 extensores doados. Ótimo. E vocês pretendem entregar ainda mais? Sim, a demanda está crescendo, né? Na verdade. Nós estamos produzindo agora para doar para o Hospital Cruz Vermelha. Já entrei em contato com eles. Mas temos mais planos, né? Agora que a Prefeitura está apoiando a gente diretamente, a gente tem contato com todas as unidades de saúde. E a gente realmente quer continuar isso. Meninos, muito obrigada pela participação e parabéns pela iniciativa. É um exemplo aí para jovens de todo o país. Nós voltamos com vocês no estúdio. É isso mesmo, Heloísa. Obrigada pela sua participação. E se você tem dúvida no cadastro do auxílio emergencial, você pode procurar as agências dos Correios. Brasileiros que ainda não conseguiram fazer ou finalizar o cadastro do auxílio emergencial para receber os R$600 poderão procurar atendimento numa agência dos Correios a partir da semana que vem. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa estatal e o Ministério da Cidadania. E os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam, então, obter o seu auxílio emergencial. O governo também informou que todas as pessoas que fizeram o pedido do auxílio emergencial em abril terão as solicitações processadas até a próxima semana. 17 milhões de CPFs estão em análise, tanto de pessoas que tiveram o cadastro considerado inconclusivo na primeira etapa, quanto de novas solicitações. E para reforçar a assistência social, mais de 1.600 municípios receberam nesta quinta-feira R$159 milhões para oferecer alimentação e equipamentos de proteção individual a populações vulneráveis, como idosos que vivem em abrigos. R$1 bilhão e 200 milhões serão distribuídos em 2 parcelas para financiar o Sistema Único de Assistência Social em todos os municípios do país. A primeira parcela será paga a partir desta sexta-feira. Entre os mais vulneráveis, a população em situação de rua também está recebendo atenção do governo federal. Dos cerca de 150 mil brasileiros que vivem nestas condições, a meta é fornecer abrigo para pelo menos 80 mil pessoas. Já foram identificados 85 municípios em que se concentram a maior parte dessas pessoas. Nós temos pressa de acolher o maior número possível de moradores de rua. Nós gostaríamos que esse público fosse o menos alcançado pelo coronavírus. E a pandemia causou e está causando muitas mudanças, mas como devemos nos preparar para essas mudanças no mercado aí pós-pandemia? E sobre isso, a gente conversa aí com o João Moura, que é consultor do Sebrae. Seja bem-vindo, João. Obrigado, eu agradeço. Olá, João, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, João, nesse momento aí de pandemia, não é? A gente viu aí que os pequenos, médios, até os grandes empresários, grandes comerciantes, eles tiveram que se reinventar. Eu imagino que eles tiveram que sair da sua zona de conforto, não é mesmo? Nesse momento? Sim, né? Com certeza. Com todas essas recomendações de isolamento social, infelizmente a maioria dos negócios foram muito afetados, né? Então, a maioria, principalmente no começo, assim, não teve como manter as portas abertas. Eu vi alguma coisa em torno de 70%, 80% de prejuízo, às vezes, algumas lojas. Em alguns segmentos, assim, chegou a isso até, né, alguns segmentos ainda até um pouco mais. Até assim, um pouco né? mais. Por exemplo, o segmento de eventos, assim, que foi muito afetado, né? Exatamente. Então, isso veio, né? E isso acabou forçando realmente, assim, que todos os empresários começassem a pensar diferente, né? Então, hoje o que a gente observa, assim, foi uma resposta bastante rápida, né? O brasileiro é muito criativo e, nesse sentido, assim, a gente viu toda essa movimentação dos empreendedores buscando realmente fazer alguma coisa diferente, seja no seu processo de venda, seja no processo de relacionamento com o cliente, né? Mesmo na gestão para dentro da empresa. Então, foi um movimento bem interessante, né? Infelizmente, assim, é um momento ruim, mas, por outro lado, assim, essas mudanças, elas, né, elas são positivas para que essas empresas consigam se manter abertas. João, a gente fala então nessas mudanças neste momento agora, né? E quando a gente fala aí em pós-pandemia, o que a gente sabe que não vai se manter como está, né? E nem como era antes. O que vem pela frente? A gente já consegue ter uma ideia do que vem por aí? Olha, é bem cedo ainda, né? A gente tem hoje muito mais dúvidas do que certezas do que vem pela frente. A certeza que a gente tem é que mudanças vão acontecer. Exato, né? Isso sim, com certeza. E aí o que a gente tem recomendado hoje, assim, para os empresários é para que eles possam montar planos de curtíssimo prazo, né? Então, hoje, se você pensar assim, vou montar um plano de ação para mim, né, fazer as coisas dentro da minha empresa aqui. Pensa em 3 semanas,
pensa menos de um mês até. Em 4 semanas no máximo. É pensar rápido agora. Isso, é fazer rápido, As coisas estão evoluindo muito rápido também. Sim, com certeza. A gente até tem usado um pouco assim a analogia da mola, né? Que o que é assim, agora é o momento de você retrair, né, enquanto a sua empresa, não é um momento, sabe, para você ainda estar mexendo na tua estratégia, revendo isso porque ainda é muito cedo. Então é o momento que você retrai o máximo que você possa da sua empresa, para depois, à medida que as coisas forem liberando, você possa, né, dar aquele salto maior, né? Então, se pensar em termos de planejamento, é pensar no curtíssimo prazo agora. Tá certo. João, e a gente viu também aí que eu acho que nesse momento foi um momento também daquele, às vezes o pequeno empresário, o médio empresário, conhecer melhor o seu negócio, né? Porque às vezes aquele empresário, ele contrata uma pessoa, mas ele não sabe bem do seu negócio. Lá no Sebrae vocês observaram isso, a pessoa tendo que entender melhor do que ele trabalha? Com certeza, né? Eu acho que a gente acabou passando por um processo que todo mundo teve tempo para poder pensar e refletir sobre as coisas, né? Muitas empresas tiveram que passar por um processo de desligamento de colaboradores, de enxugar um pouco mais a sua estrutura, e com isso vem essa necessidade, né, de olhar para dentro da empresa e entender quais são os processos que são mais prioritários, né? Quanto de pessoas que eu preciso, né? Que time que eu preciso realmente aqui e quais habilidades, qual que é o perfil de pessoa que faz diferença para dentro do meu negócio nesse momento, né? Até mesmo assim na questão daquilo que você vende enquanto produto ou serviço, né? Certo. Então, às vezes você coloca assim no teu portfólio, no teu mix ali de produtos, coisas que não agregam muito valor pensando na empresa como um todo. Mas ali no dia a dia você acabava inserindo e às vezes aquilo te gerava muito mais assim um custo ou uma operação complicada do que realmente assim um resultado significativo. Então a gente percebeu que os empresários assim começaram a olhar para isso, né, e vieram realmente assim no movimento. O que é essencial para o meu negócio? O que eu preciso, né, manter de forma mínima para que a minha empresa, né, se fosse o caso aqui de segmentos que ainda tinham a condição de se manter aberto e outros que não, infelizmente ainda não tem como, né, ou não tinham como estar abertos, assim, o que eu mantenho de estrutura mínima, certo, né? O que a gente tem observado, né, João, que o digital está mais presente agora na vida dos empresários, né, das empresas. Com certeza, né? Esse período, assim, ele forçou a digitalização, a transformação digital, assim, dos negócios, né? É difícil você olhar hoje para algum segmento de empresa e perceber que, assim, não cabe alguma ação digital, né? É difícil a gente olhar, assim, para algum negócio e falar assim, poxa, não tem como digitalizar alguma coisa. Então, essa digitalização hoje, ela, em alguns momentos, ela significa sobrevivência. Ela é significado acho que nesse momento, né, Paty, também, acho que a sobrevivência é o canal o canal digital, né? Isso. E como a gente consegue colocar o digital hoje nos nossos negócios? A gente dá aproveitar e já dá uma dica, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu separaria assim, ó. Para quem tem um comércio ou tem alguma prestação de serviço, tenta levar a digitalização para vender, para fazer com que você consiga chegar ao seu cliente que não vai na sua empresa hoje, tá? Então, para quem precisa, né, comércio, serviço, pensa em digitalização para vender. Digitalização seria o YouTube, o Facebook, o Instagram, tudo isso? Também, mas principalmente aproveitar esses canais de vendas. Então, hoje, por exemplo, você tem um canal de venda que são os marketplaces, que são plataformas de grandes empresas do varejo hoje, que você pode cadastrar o seu produto, o seu serviço e você ser um fornecedor ali dentro. Então, essa é uma forma de você digitalizar o seu negócio, certo, chegar a clientes que dificilmente você conseguiria chegar pelos seus canais, certo, e criar um novo canal de venda, né? Então, para quem trabalha com comércio e serviços, essa é a dica. Para quem trabalha com alguma linha mais da indústria, mais da produção, a dica é que tipo de digitalização você faz para enxugar os seus processos, né? Para deixar mais rápido o teu processo produtivo, mais barato, para reduzir a operação do seu negócio, né? Então, isso faz bastante diferença. Tá certo. João, estava até lendo alguns artigos do Sebrae com relação a isso, e eles estavam falando que hoje em dia também, agora nessa época aí de pandemia, a gente está indo para quase 60 dias dessa forma, mudou muito também a questão da logística hoje, né? Diz que a logística hoje é imprescindível e aquela questão antiga do isso eu entrego, então realmente eu vou entregar, né? A fidelização do cliente. Você concorda com isso? Com certeza, né? Quando você pensa assim num processo de venda hoje, não é só a compra num site ou algum local, né?
até o momento que o produto esteja na mão ali do consumidor, né, e ele esteja usando aquele produto, tudo isso faz parte da experiência de compra. Então, a logística é algo bastante importante nesse processo. Porque não adianta você ter uma experiência positiva, fui lá, comprei o produto num preço bom, mas o produto não chega. Levou 2 meses para chegar 3 meses. Né? Ou você marca uma data, não chega naquela data, ou te dá problema na logística. Isso vai atrapalhar a experiência de compra do cliente. Né? Então, quando a gente pensa hoje assim, no consumidor, né, nessa mudança também de comportamento que o consumidor está tendo, então, naturalmente, ele vai ficar mais crítico. Certo. Naturalmente, a gente está passando por um momento que a gente tem um pouco mais, vamos pensar assim, de exigência em algumas coisas. E é rápido, né? Essa exigência, né? As pessoas hoje comentam nas redes sociais muito rápido se não gosta de alguma empresa, alguma coisa, serviço. Né? Então, a logística, nesse ponto, ela é um fator assim, muito estratégico, né? Porque ela vai fazer parte dessa experiência de compra do seu consumidor, do seu cliente, né? E o produto precisa chegar ali conforme você combinou com ele. E aí os empresários também estão aproveitando este momento para fazer um processo de reflexão, né? De entender se hoje é fundamental, é necessário ter um trabalho mais remoto, né? E às vezes, nesse contexto todo, até fechar, quem sabe, uma loja física e passar só para o remoto, né? Eu acho que tem toda uma estruturação aí dos negócios, né? Com certeza, né? A gente está passando assim por um processo que a gente tem muita possibilidade assim de rever esses modelos de negócios, né? Verdade. A gente veio assim durante muitos anos batendo nessa tecla do presencial. Então, sinônimo de sucesso de muitos negócios era loja física, quanto mais melhor, né, a estrutura. E isso não é bem assim, né? Principalmente agora. Então, repensar o seu modelo de negócio, olhar para aquilo que é essencial, perceber toda essa movimentação, né, do consumidor, do comportamento do cliente, é essencial para você ter sucesso daqui para frente, né? João, e até a Paty iniciou o nosso bate-papo aqui falando sobre para frente, né? O que a gente pode ver. Eu sei que lá no Sebrae vocês atendem N segmentos, né? Mas você pode citar alguns segmentos que talvez logo de cara, supondo que a quarentena termine a semana que vem, quais são os segmentos, os principais segmentos que vão estar em alta logo no começo, aqueles que vão se recuperar muito tempo depois? Os mais afetados. Os mais afetados. Tá. Então, aqueles que vão ter um retorno mais rápido, acho que principalmente segmento de beleza e algumas coisas associadas à saúde, como... Beleza, você diz... Beleza, eu digo assim, salão de beleza, barbearia. Então, esses negócios que estão ligados à prestação de serviço no segmento de beleza, a hora que voltar, eles tendem a ter um retorno mais rápido. Porque é uma coisa que o consumidor retraiu, mas não vê a hora, precisa ir no salão, não vê a hora de dar aquela ajeitada ali no visual. Então, isolamento social, às vezes, faz bem, mas também faz mal. Pois é, né? Então, é o tipo do segmento, né? Em tudo que está em torno da beleza, da prestação de serviço, tem um retorno mais rápido. Serviços que talvez demorem um pouco mais. Eventos, por exemplo. Turismo. Né? Então, esses tendem a ter um ciclo um pouco diferenciado. Então, aqui é que entra a oportunidade assim, para os empreendedores que trabalham no segmento de inovar, de pensar de trabalhar bastante a criatividade, de buscar formas diferentes que talvez não sejam só um modelo presencial. Mais uma vez, né? Por que o evento precisa ser só presencial? Por que a experiência de turismo tem que ser 100% presencial? Né? Então, acho que a gente tem coisas assim para pensar diferente, para repensar o modelo de negócios, né, desses segmentos, por exemplo. Tá certo. A gente gostaria de conversar muito mais, mas o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado ao João Moura. Ele é consultor do Sebrae. João, só antes de você encerrar, só dá algum canal de comunicação do Sebrae, caso o pequeno, médio empresário queira entrar em contato com vocês? Entrar no nosso site, o Sebrae tem o www.sebraepr.com.br. O Sebrae está com um time de consultores para fazer um atendimento gratuito por videochamada. Então, a gente está à disposição de quem... Canal digital. Digital. Só digital. Tá obrigado, certo. João, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Pauta Aberta. Muito obrigado para você de todo o Brasil que está nos acompanhando e também através das nossas plataformas digitais. As grávidas que estão prestes a dar à luz nessa época de pandemia estão muito preocupadas. Mas a doutora e pediatra Ana Escobar tem um recado importante para você.
Essa é uma mensagem para uma seguidora que eu não conheço, que é a Natália Borges. A Natália vai dar luz ao seu 3º filhinho, nessa época da quarentena. Então ela tem algumas dúvidas, por exemplo, como vai ser o parto? Natália, o parto no hospital vai ser igualzinho todos os outros partos, os outros 2 partos que você teve, só que vai ter uma situação que, no meu modo de ver, é melhor. O que é? Não vai poder ter visita. Olha, isso é muito bom para você, para o seu marido e para o bebê. É um momento em que vocês têm que ficar um pouco sozinhos. Os bebês não gostam de muita aglomeração mesmo. Então, não vai ter visita de amigos e nem da família. Tudo bem, a família vai poder conhecer o seu 3º filhinho depois. Então, na verdade, o parto vai ser um parto mais íntimo de vocês. Tudo certo. E quando você for para casa, quais cuidados? Os cuidados de sempre. Com o bebê, os cuidados normais. Você vai amamentar, vai dar banho, tudo normal. E os irmãos, que obviamente convivem na mesma casa, vão ficar perto do seu bebê, vão conhecer o irmãozinho e tudo certo. A diferença é que ninguém vai lá para visitar, para ficar vendo o bebê, pegando o bebê no colo, o que na verdade, Natália, é muito bom. Então, aproveitem esse momento para vocês se unirem como família, ficarem como família e vai dar tudo certo. E para você e para os seus 3 filhos, um beijo especial. E veja só, um estudo apontou que a desigualdade social na América Latina pode aumentar após a pandemia da Covid-19. Segundo a pesquisa, em 45% das famílias dos países latino-americanos, ao menos uma pessoa já perdeu o emprego e 57% das pequenas empresas fecharam as portas. O problema é pior em países com maior nível de informalidade, como Colômbia, Peru e Equador, e deve se agravar com o encolhimento da economia no mundo todo. A Argentina já anunciou o adiamento da dívida com credores internacionais e negocia o pagamento para credores nacionais. E o México viu sua economia cair 1,6% desde o início da pandemia. A América Latina registra mais 320 mil casos confirmados da Covid-19 e cerca de 18 mil mortes, mas estima-se que esse número seja muito maior, pois há subnotificação na maioria dos países. Além disso, a região ainda não atingiu o pico da doença, o que obriga os países a manterem o isolamento social e comércios fechados. O Peru, por exemplo, adiou por mais 2 semanas o fim da quarentena obrigatória, que terminaria hoje. E a Argentina já anunciou que manterá o isolamento até o dia 24 de maio. Agora nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o isolamento social. A Organização Mundial da Saúde orienta que o isolamento social, melhor, a saída do isolamento social deve ser de uma forma calma, tranquila. Mas observe só esses dados que nós vamos colocar agora para você. Foram quase 12 mil novas infecções em 24 horas. Mais da metade de todos os casos e mortes estão na capital Moscou, o epicentro do surto na Rússia. O número oficial de óbitos, no entanto, permanece muito menor do que em muitos países. As autoridades russas atribuem o grande número a um enorme programa de testes. Na Alemanha, o governo anunciou que está levando a sério o aumento mais recente da taxa de reprodução do coronavírus. Anunciou também que o número mais alto não significa que haja um surto descontrolado. O aumento do contágio foi observado depois do anúncio da reabertura gradual do país. Em Londres, parte dos britânicos voltou hoje ao trabalho. O aumento do tráfego retornou às estradas. Só que líderes da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que fazem parte do Reino Unido, mantêm a mensagem de ficar em casa, que é muito cedo para começar a facilitar as medidas de bloqueio e que o vírus pode ficar fora de controle novamente. O primeiro-ministro Boris Johnson, por sua vez, anunciou um plano cauteloso para a volta ao trabalho, que começa na próxima quarta. O Reino Unido possui um dos maiores números oficiais de mortes no mundo por Covid-19. E após críticas de que demorou a impor um bloqueio, Johnson tem receio de desencadear uma segunda onda da infecção.
Na Espanha, metade dos 47 milhões de moradores do país passou para a segunda das 4 fases do plano de alívio do bloqueio. Madrid e Barcelona, no entanto, permanecem fechadas, já que não atenderam aos critérios estipulados pelo Ministério da Saúde. Olha só, Paty, uma revista de grande circulação acabou de soltar aqui na sua rede social até um dado que eu acho que preocupa um pouco com relação à taxa de adesão do brasileiro com relação ao isolamento. Ela fez um levantamento do mês de março ao mês de maio, tá? Na realidade não dá 60 dias, dá menos um pouquinho com relação a alguns estados, eu vou ler algum deles. No nosso estado aqui no Paraná, em março, nós tínhamos 65,6% de adesão. Hoje, em maio, nós temos 39,9% de adesão. São Paulo, que é o epicentro no Brasil do coronavírus, em março nós tínhamos 62% de adesão, hoje 42%. O que chamou muito a atenção é o nosso estado vizinho aqui de Santa Catarina. Em março nós tínhamos 72,8% de adesão e agora nós temos, no mês de maio, no estado de Santa Catarina, 39% de adesão. Paty, então é aquilo, né? Enquanto nós temos aí algumas cidades afrouxando, nós temos outras cidades como Niterói, que entrou no tal do lockdown, que é o isolamento total, cortam-se todos os serviços públicos param, todos param. É a grande E nesse momento, Rafa, realmente é muito preocupante, porque a gente viu exemplos aí na reportagem de países que estão afrouxando, né, o isolamento social e estão preocupados aí com essa segunda onda do novo coronavírus, né, da epidemia. Então, realmente, o que fazer nesse momento? A Organização Mundial da Saúde diz que é de uma forma lenta e gradativa, mas alguns países, algumas cidades também já estão fazendo, já estão restringindo, não estão mais restringindo tanto o isolamento, né? A gente está vendo aqui, inclusive, no Brasil, e os casos seguem aumentando. Então, realmente existe essa preocupação. O que se fazer nesse momento? Seguir a Organização Mundial da Saúde ou seguir aí, então, com o isolamento social? É o grande questionamento. É um grande questionamento neste momento. Tá certo. E as inscrições para o Enem 2020 já começaram e neste ano aí tem novidades. Quem tem mais informações é a repórter Heloísa Brunkel. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o Pauta Aberta. Nesse ano, pela primeira vez, o Enem vai oferecer 2 modalidades de prova, a virtual e também a presencial. Essas provas vão reunir cerca de 100 mil candidatos e será opcional a maneira de realizá-la. A prova presencial vai acontecer no 1º dia e também no 8º dia de novembro. E a prova virtual será aplicada no dia 22 e também no dia 29 de novembro. Essa decisão foi tomada aí por causa da pandemia do coronavírus, mesmo com algumas universidades pedindo o adiamento da prova. Lembrando, é claro, que as inscrições já estão abertas e vão aí até o dia 22 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga entre os dias 11 e também 28 de maio. Para mais informações, acesse o site do INEP. Nós voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo, Heloísa, muito obrigado pelas informações. E você vai conhecer agora uma plataforma que contém informações sobre os profissionais de saúde que devem usar equipamentos de proteção individual. O avanço tecnológico permitiu uma grande evolução nos equipamentos de proteção individual e também nos equipamentos de proteção coletiva. Hoje, eles são muito mais seguros para os profissionais de saúde. Mas principalmente em tempos de pandemia, ocorrem alguns problemas, como a falta de equipamentos e também o uso incorreto dos EPIs. Pesquisadoras do Instituto de Ciências Biomédicas da USP desenvolveram a plataforma EPI Saúde. O site orienta não apenas sobre a forma correta de usar os equipamentos, mas também destaca quais são os principais erros cometidos pelos profissionais. E, na verdade, dentre aqueles que realmente são mais frequentes, a gente selecionou os que são relacionados aos equipamentos de proteção respiratória, porque é onde o pessoal realmente mais comete erros, do tipo fica tirando e colocando a máscara N95, fica com a máscara lá no pescoço, fica tocando muito na superfície da máscara e também com a utilização das luvas, né?
Com relação a esse receio da infecção por vias respiratórias, é o uso concomitante de 2 máscaras. Por exemplo, uma máscara cirúrgica por baixo de uma N95 é completamente equivocada essa forma de uso, não deve ser utilizada. A máscara N95, se ela é utilizada da forma correta, ela já garante essa proteção por aerossol. E quando você põe a máscara cirúrgica por baixo, você acaba fazendo com que não aconteça a vedação que deveria acontecer. A proteção do profissional de saúde, ela é multifacetada, ela envolve procedimentos administrativos, então mudanças de fluxos de trabalho, separação de leitos, etc., dentro do ambiente hospitalar, como também o que a gente chama da engenharia clínica, né? Então são as instalações apropriadas para que o profissional possa trabalhar em ambientes mais seguros. Então você pode ter áreas de isolamento que não necessariamente são presentes em todos os centros de saúde, com pressão negativa. As salas com pressão negativa possuem um sistema de ventilação que renova o ar e mantém a pressão atmosférica mais baixa, o que evita a propagação do coronavírus e outros micro-organismos. É de extrema importância os equipamentos de proteção coletiva, mas só eles também não resolvem o problema, então tem que sempre andar em conjunto a proteção coletiva contra a proteção individual. E agora a gente vai conhecer a iniciativa de uma estilista de Marialva, no noroeste do Paraná. Ela costura roupas para crianças com necessidades especiais. É a moda inclusiva. Dá só uma olhada. Carla Carraro tem 21 anos e desde que entrou na faculdade de moda, sempre alimentou o desejo de fazer algo diferente na área. Algo que pudesse ajudar e transformar a vida das pessoas. Foi olhando para as crianças com limitações físicas que ela percebeu um mercado completamente inexplorado e um público carente de soluções. As mães de crianças especiais, elas compram roupas normais e essas roupas nem sempre atendem às necessidades da criança em si. Então, eu precisava de algo que pudesse atender as crianças especiais. Na reta final da faculdade, ela se propôs a desenvolver peças que pudessem aliar conforto, praticidade e estilo. A inspiração para as estampas veio do filme Alice no País das Maravilhas. Alice trata muito dos sonhos, do inconsciente. Então, a criança ela tem muitos sonhos. Eu queria fazer algo que a menina se identificasse com aquilo, que ela queresse aquela roupa para usar assim a todo momento, no caso, no seu dia a dia. A Ana Beatriz sofreu uma lesão cerebral logo que nasceu, por isso depende de cadeira de rodas. Ela foi uma das crianças que pôde experimentar as peças. E para ela, o trabalho da Carla está aprovadíssimo. Afinal, agora ela consegue fechar os botões sozinha. Faz um cliquezinho quando fechou, então eu já sei que fechou. A Rafaela, mãe da Ana Beatriz, sempre teve dificuldade para encontrar roupas adequadas. Mas agora se emociona de ver a filha com um pouco mais de autonomia. Primeira vez que ela vestiu a roupa, eu chorei. E eu fico emocionada todas as vezes que eu falo, porque foi a primeira vez que ela colocou uma roupa em 10 anos, então, pra gente é emocionante. Essas roupas adaptadas, elas servem para ajudar tanto a Ana quanto eu, né, a colocar. Não tem costura, não tem aquele monte de etiqueta, não tem... as costas são lisas, porque ela fica o tempo todo encostada na cadeira de rodas, né? E tinha que ser... A gente tinha comentado com ela da questão do tecido ser maleável para ser fácil de colocar, para não arranhar, para não machucar na hora que estivesse colocando. O trabalho da Carla foi considerado tão relevante que depois de ser apresentado na 10ª edição do concurso de moda inclusiva, promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, foi um dos 20 selecionados para compor um livro contendo os principais inscritos do ano. O reconhecimento, nesse caso, veio para estimular ainda mais a jovem estilista a trabalhar em prol das pessoas com deficiência. Eu fico muito feliz pela repercussão que isso está dando, por poder ajudar a criança também, porque quando eu comecei a fazer moda, eu tinha aquilo de poder ajudar a criança com deficiência, e eu queria ajudar alguém. Isso foi uma vida para mim. Uma vida nova, é isso? Sim. E agora nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Um dos impactos do isolamento social e da
quarentena é o aumento na nossa questão do estresse, o aumento na depressão, inclusive também o aumento nos distúrbios alimentares, inclusive no consumo de bebidas alcoólicas. E para falarmos um pouco mais desse momento diferente, não é, que as famílias do Brasil toda estão vivendo, nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Jéssica Quiminasso. Jéssica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Jéssica, seja bem-vinda. A gente começa lhe perguntando que o isolamento social, de certa forma a quarentena, aí pode agravar nos transtornos alimentares? Não só pode agravar, como já está agravando, né? Principalmente porque quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente fala e pensa muitas vezes no internamento, porque a gente lida com casos muito graves. Hoje a gente sabe que o transtorno alimentar, a anorexia, ela é o transtorno que mais mata, seja por suicídio, seja por agravamento da questão nutricional da pessoa, né? Então, a gente fica naquela sinuca de peso em que, às vezes, vai ser necessário um internamento, mas existe a questão do Covid no hospital. Certo. Então, é uma responsabilidade muito grande a ser tomada tanto pelos familiares quanto para os profissionais, né? Então agrava sim, as pessoas estão mais ansiosas com isso. Jéssica, e é muito curioso porque ao mesmo tempo, né, que a gente está falando dessa questão desse transtorno, nós nunca vimos, né, a gente até brinca com isso, tantas famílias postando receitas de bolo, ou bebida alcoólica, enfim. Isso eu acho que de uma certa forma, pelo que você tá falando, desencadeia também a pessoa que está em casa, não, eu não quero engordar, enfim, isso, né, isso eu acho que potencializa de uma certa forma. Como que a família pode perceber isso dentro de casa, ou talvez no adolescente, enfim? Adolescentes, crianças e adolescentes são sempre mais difíceis, né? Eu acho que eles têm a tendência a esconder muito mais aquilo que estão sentindo, que estão passando. Essa questão de passar receitas e tudo mais, a gente viu que numa escala que foi crescendo no início, nas 2 primeiras semanas, né? Porque era legal, estava em casa, estava se reinventando. Todo mundo junto, né? Família reunida. Dava para lidar com essa questão do comer ansioso, do comer emocional. Mas aí houve o quê? Fechamentos de academia, diminuição da atividade física, as pessoas foram percebendo as mudanças dos corpos. Então, eu acho que não somente a questão do aumento de peso, mas as pessoas que sofrem com a perda de massa muscular, com a perda de peso, que existem pessoas que têm muita dificuldade de manter o peso, a gente percebe que essa questão vai tornando elas mais angustiadas para lidar com o próprio corpo, porque quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente fala em distúrbio de imagem, muitas vezes. E vai a questão de que estou em casa, estou com tédio, eu vou comer. Entendi. E de que forma a gente lida com isso? Porque, de certa forma, se a gente fica muito tempo realmente em casa, a gente vai se sentir entediado, né? E o que a gente faz em casa, normalmente? A gente come. A gente come, ataca a geladeira, não tem hora. Não, e a gente vive muito fora de casa. Hoje, a gente pode dizer que a maior parte da população vai para casa para dormir, para fazer as refeições. Exatamente. Então, quando a gente está em casa, o que a gente quer fazer? Se alimentar, porque aquele processo afetivo, o alimento traz um afeto, né? Um aconchego. Traz um conforto. Exatamente. Né? Aquela memória afetiva. Eu acho que a melhor forma agora é não se cobrar por comer ou ver a modificação do corpo, do comportamento alimentar. E sempre assim, estou muito desconfortável com o meu corpo agora. Eu acho que a pessoa precisa pensar o que está causando ela ir em busca dessa vontade. Porque normalmente não é fome aquele sintoma físico. Certo. Cada um tem seu sintoma. É a fome emocional. É a vontade, aquela gula que a gente chama, né? E é aquela coisa, quero comer tal coisa, mas não passou minha vontade, não era isso. Ah, mas tem uma bolacha diferente que eu comprei, então eu vou comer a bolacha. Então essas coisas vão se postergando quando vê a pessoa só para quando ou já comeu tudo e não resolveu, ou quando ela percebe que realmente não é aquilo e que ela precisa refletir o que está fazendo ela ir em busca desse alimento. Certo. Jéssica, eu gostaria até de voltar em um ponto que você citou, muito interessante, que você falou que a pessoa que sofre desse distúrbio alimentar, ela sofre também de um distúrbio de imagem, né? O que é exatamente esse distúrbio de imagem? Ela se vê diferente no espelho, é isso? Sim, sim. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas... é difícil de entender porque... Quem está em volta, né? A família, né? Porque a questão da proporcionalidade do corpo muda.
coisa. A pessoa, muitas vezes, as pessoas acham que na anorexia é que tem mais distúrbio de imagem, e não. Os transtornos alimentares em que a pessoa tem uma compulsão, a bulimia, que ela tem um quadro compulsivo antes da purgação, o próprio transtorno alimentar de compulsão alimentar, chega a um certo ponto que a pessoa para naquela imagem e não percebe que está com peso maior. Então, ela só percebe que estava além do que ela imaginava quando começa a acontecer um emagrecimento. Certo. E quais são os tratamentos para esses distúrbios? Hoje em dia, o tratamento para transtorno alimentar, a gente não fala se não for multidisciplinar. A gente precisa de uma equipe profissionalizada. Hoje em dia não é qualquer profissional que atende distúrbio alimentar, porque é uma coisa que a gente precisa estar no lugar daquela pessoa, né? E muitas vezes na nossa cabeça passam aquelas crenças de mas é só fechar a boca. Certo. Mas é só procurar atividade física, mas aquela pessoa que está com transtorno não consegue. Certo. Né? Não é uma questão de força de vontade ou de preguiça. Então, precisa ter, em muitos casos, o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista comportamental, porque o nutricionista que passa a dieta, que faz um cronograma, pode, de certa forma, potencializar, porque é uma autocobrança muito alta. Então, essa rigidez com a alimentação pode ser potencializada. Em casos mais graves de restrição alimentar, a gente vai precisar muitas vezes do educador físico, porque na anorexia perde não só a questão da gordura, mas perde muita massa muscular. A gente precisa restabelecer. Nos casos mais graves, fisioterapia. Então, eu digo, é a área da saúde, todo mundo unido, conversando sobre o mesmo paciente, dividindo para conseguir ter uma melhora. Assim. E esses casos podem aumentar aí pós-pandemia do novo corona, pós-isolamento social? Eu acho que sim, principalmente porque eu imagino que no contexto em que estamos agora, conforme as coisas vão se restabelecendo, a pessoa vai querer tirar o atrasado. Isso. E aí, nesse tirar o atrasado, muitas vezes a academia que fazia bem e que não era um problema para a pessoa, vai se tornar algo muito de ela e compensar aquilo que ela comeu. Uma atitude compensatória para lidar com o corpo. E isso não é saudável. Ô, Jéssica, também um outro ponto também que a gente está vendo muito na quarentena, as famílias em casa, todo mundo em casa, acho que nunca as redes sociais estiveram tão em alta, né? E hoje em dia a gente sabe que as redes sociais impõem também, enfim, os blogs, sites, enfim, a tal o padrão da beleza. Essa questão também das redes sociais, para quem tem uma tendência em distúrbio de alimentação, já tem o distúrbio, isso pode aumentar, isso pode incentivar mais, vamos dizer, deixar a pessoa mais tensa? Eu acho que é o principal fator hoje para agravamento, porque hoje em dia, se uma pessoa que não tem Instagram, ela for fazer um Instagram, na lupinha lá, a primeira coisa que vai aparecer para ela seguir é alimentação saudável, musa fitness, né? Não que tenha problema isso, claro, de forma alguma. Mas para a pessoa que ela está passando por um momento difícil com o corpo e com o comportamento alimentar, isso vai agravar. E ela, quando ela perceber, vai ser cada vez mais, ela vai procurar cada vez mais isso para se cobrar. Porque eu preciso ficar que nem aquela pessoa, mas eu não consigo lembrar de que o meu corpo é diferente. Então é complicado, as redes sociais nesse momento, então eles incentivam até, potencializam esse tipo de distúrbio. A gente consegue deixar umas dicas aí pra gente que está em isolamento social, para as pessoas que estão e nesse momento compulsivamente comendo? Sim. Verdade. Primeiro, eu acho que quando a gente fala em transtorno alimentar, falamos em autocobrança. E eu acho que precisamos diminuir essa autocobrança. A gente tem tempo para fazer algo depois, quando as coisas se normalizarem. E tudo que for muito rápido, às vezes vai ser mais angustiante. Então, não se privem de comer o que querem. E é importante lembrar que eu tenho o dia de amanhã para comer também. Né? Que aquilo lá está ali à minha disposição, que eu preciso pensar o que está me fazendo buscar esse alimento por vontade, né? Porque alimentação é afeto. Então, quando a gente fala que eu estou buscando comida por vontade, eu estou querendo tapar algum sentimento que eu não quero acessar, que dói muito. Tá certo. Então, é importante prestar atenção nisso. Jéssica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Ótimos esclarecimentos aqui. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada.
E o governo federal autorizou a contratação de vários profissionais da área da saúde que vão combater diretamente a pandemia do coronavírus. A maioria deles vai atuar no estado do Rio de Janeiro. São 4.117 profissionais, a maioria médicos e enfermeiros, que o Ministério da Saúde vai poder contratar a partir deste mês para atuar em 6 hospitais federais e outros 3 institutos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente sabe, é um dos estados mais afetados aí pela pandemia do novo coronavírus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, esteve por lá no fim de semana. Ele visitou o Hospital Federal de Bom Sucesso para ver de perto as medidas que o estado tem tomado ali para combater essa doença. O Rio de Janeiro foi o segundo estado brasileiro a receber uma visita do ministro da Saúde, que esteve também na semana passada em Manaus, no Amazonas. Então a gente vê essa preocupação do governo com o atendimento nos hospitais, que tem feito também contratações recorrentes, emergenciais aí de pessoal. Inclusive, o Ministério da Defesa, por meio da Aeronáutica, publicou uma chamada pública emergencial, convocando aí médicos, enfermeiros e outros profissionais para atuar na linha de frente no combate à Covid-19, prestando aí um serviço militar voluntário. E olha só, um empresário de Curitiba teve uma ideia bem bacana para aproximar o profissional da saúde do paciente do tratamento do novo coronavírus. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, muitas adaptações foram feitas nos centros hospitalares. Em Curitiba, na capital paranaense, não foi diferente. A partir do momento que foi caracterizada a pandemia mundial, nós tivemos que adequar nossos fluxos e processos internos para que realmente pudéssemos receber o paciente em fluxo, em atendimento distinto de sintomas respiratórios. Escondidos atrás de equipamentos de proteção individual, o EPI, os profissionais da saúde que fazem parte da linha de frente no combate à Covid-19 perderam uma parte importante no tratamento: o contato físico, a demonstração de afeto. Foi assim que surgiu o projeto Happy Faces Curitiba. A ideia de aproximar o profissional de saúde ao paciente em tratamento deu super certo. São crachás com fotos dos profissionais sorrindo. Como estes, mais de 1.000 já foram entregues. A possibilidade do paciente ver o médico, né? E assim, o médico também poder se identificar é algo muito valoroso. E a gente tem ouvido falar principalmente também entre as crianças, né? Paciente e crianças, e que a gente vê essa relação entre o médico e o paciente criança, que está ali, está vendo a foto. Então é uma relação muito gratificante poder permitir e possibilitar esse tipo de sensação. Apesar das dificuldades em volta do tratamento do novo coronavírus, uma coisa é certa: o sorriso não será mais escondido. Vão ver mais a gente como seres humanos, somos todos iguais. Então vai trazer uma proximidade do atendimento, com certeza. Eu vou poder mostrar, ó, essa é a doutora Marina, sou eu que vou vê-lo hoje, sou eu que vou examiná-lo. A equipe de enfermagem se sente gratificada por poder mostrar realmente o nosso sorriso para os nossos pacientes. E esse projeto vai nos ajudar a humanizar ainda mais o nosso atendimento. Agora é hora de cantarmos juntos e nós vamos espalhar amor. O compositor e cantor mineiro Beto Guedes, ele teve uma ideia muito legal. Ele convidou as pessoas para cantarem uma música boa nas suas janelas. E é assim que a gente encerra o Pauta Aberta de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e até amanhã. Parabéns a todos os profissionais da enfermagem. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã. Tchau.